Regressamos à emissão com Pedro Pires de Miranda, o Presidente Executivo da Siemens Portugal. Pedro, uma coisa que nós falámos na primeira parte foi recrutamento. Eu achei essa parte particularmente interessante. Eu ia lhe perguntar, enfim, a Siemens já emprega neste momento mais de 3 mil, foi um objetivo cumprido, mais de 3 mil funcionários. O que é que a Academia Portuguesa precisa de fazer para que as fornadas de engenheiros e de outros licenciados e diplomados sejam maiores e sejam mais úteis às empresas? Existe algum déficit no ensino em Portugal, no ensino superior, nesse aspecto ou não? Depende. Olhando para o ensino geral, portanto, o primário, secundário, politécnico, superior e até de alta especialização em doutoramentos, a pirâmide é consistente. Portanto, uma empresa como a Siemens entende que Portugal tem um sistema de ensino bastante sólido. Se nós pensarmos naqueles futuros colaboradores ou colaboradoras que vêm trabalhar para nós, nós olhamos claramente para 3 segmentos. O segmento politécnico e de especialização técnica, e eu vou dar 2 bons exemplos. O caso da ATEC, portanto, que é uma escola de formação profissional subsidiada pela Volkswagen, pela Bosch, pela Siemens e pela Câmara de Comércio Luso-Alemã. É só esse ensino técnico que está abaixo do politécnico, portanto, alunos que vão do 10º ano ao 12º ano e que têm muita importância porque aprendem tudo que tem a ver com eletrónica, mecatrónica, portanto, são os futuros especialistas, não engenheiros, que são importantíssimos para a tal questão da assistência técnica. Para as linhas, exatamente. E também para as linhas de produção. Nós pensamos que tem que haver mais este tipo de ensino em Portugal. Portanto, o ensino tipo ATEC, ou tipo dual, como por exemplo a Câmara do Comércio Luso-Alemã, que tem cerca de 2 mil alunos anuais, é muito importante. Isto tem que ser replicado. Tem que ser replicado não só para as empresas alemãs. Replicado como? Replicado, tem que haver investimento do Instituto de Formação Profissional nesse tipo de consórcios. E não pode ser só consórcios de empresas alemãs, porque nós já fazemos isso há 10 anos. Tem que ser empresas portuguesas que investam e queiram investir, co-investindo com o Instituto de Formação Profissional. Portanto, isso é um must. Alguns exemplos são exemplos não tão tecnológicos, mas ligados, por exemplo, ao calçado, ao têxtil, etc., que têm esse género de academias para tentar fazer reviver algumas antigas profissões ou manter vivas algumas antigas profissões que neste momento também geram alto valor acrescentado, não é? Em exportações também de Portugal. Certo. Exatamente. E o segundo escalão é o Politécnico. O Politécnico não é universitário, é um instituto superior, mas não é universitário, e cria uma quantidade de técnicos que são já muito evoluídos, portanto, tem 3 anos de curso politécnico. Aí funcionam as academias de software, as academias de automação e controle. Temos, por exemplo, o caso do Politécnico de Leiria, que é onde nós recrutamos alguns técnicos para as nossas operações. Portanto, tem que se apostar no ensino politécnico. Isto temos que fazer várias coisas. Para nós é o ensino dual, o ensino tipo ATEC, o ensino politécnico. Portanto, estamos aqui a falar medidas que têm um impacto brutal na economia nacional. Porque estamos a formar pessoas que vão entrar na economia com valor acrescentado e não estão à procura do emprego. Sabem alguma coisa e, portanto, podem ser integradas nas empresas industriais. A questão da universidade é muito importante e eu aí dividiria entre as escolas de engenharia básicas e as escolas de tecnologias de informação. Portanto, aqui há uma diferença. Enquanto que há um déficit de engenheiros informáticos e de softwareistas, não há déficit de engenharia de engenheiros. No fundo, de engenheiros de mecânica, de computadores, de software é que temos algum déficit. E, portanto, quando nós estamos a fazer recrutamento, nós estamos a olhar para essa área das tecnologias de informação. As outras áreas, nós temos conseguido sempre recrutar os melhores na FEUP, no técnico, por aí fora, e, portanto, todas essas universidades têm convénios connosco. A Universidade de Aveiro, todos têm. Portanto, é importante ter convénios de colaboração com o Instituto Superior, que é para nós também darmos uma voz viva o que é preciso. Depois, há aqui uma grande diferença nas tecnologias de informação. Existe agora uma nova tendência no software que é chamado o low-code, no-code, em que não é preciso haver um engenheiro de software ou um técnico de tecnologias de informação para fazer programação. No fundo, o low-code, no-code vai permitir a qualquer um de nós que tenha alguma formação base fazer um software baseado em bibliotecas. E, portanto, isso vai explodir as aplicações. Exatamente. Os blocos vão começar a ser muito mais importantes. Alguém que saiba utilizar blocos dentro de uma empresa consegue ser o softwareista dessa empresa. Isso vai mudar completamente o landscape industrial, porque nós não necessitamos de ter tantos técnicos
de software. E os currículos das universidades estão a pensar nisso? Nós estamos, por exemplo, com os politécnicos, a apostarem muito no no-code, low-code. Porque isso é que vai dar, na realidade, o que as empresas precisam. As empresas não precisam só de softwareistas de alto nível. Nós também precisamos desses. Mas precisamos é uma mistura entre de alto nível e outros que não são tanto alto nível. E acho que aí a Europa vai estar, como os Estados Unidos, vão ir nesse caminho. Por isso é que nós temos a plataforma do Mendix, mas também há outras como a OutSystems, em que estão a apostar, e é o maior crescimento de software, o chamado low-code, que será feito através destas duas plataformas. E, portanto, a Siemens, como dizia na primeira parte, nos próximos 5 anos vai contratar Pelo menos 500 pessoas. Eu sou muito mais ambicioso porque penso que nós estamos numa posição única. Portugal é um país atrativo. É um país em que as pessoas gostam de trabalhar. Eu vou-lhe dar o exemplo da Siemens. Nós temos 3.000 empregados. Certo. 15% têm passaporte não português, com 58 nacionalidades. Eu costumo-lhe chamar que é a Siemens das Nações Unidas da Siemens. É a empresa da Siemens que tem mais estrangeiros a trabalhar no seu local market. Como é que consegue atrair essas pessoas com a segurança social que eles têm que pagar? Pois, o que eu acho é que as pessoas vêm para Portugal não é só pelo vencimento, mas nós vamos pagar melhor. Estamos a pagar melhor que a média. É muito importante pagar muito melhor que a média da indústria. A produtividade joga muito nesse sentido, isto é, nós temos que reduzir os custos ou aumentar a produtividade 3 a 5% em todas as atividades, todos os anos, para nos mantermos com uma produtividade alta e aí podemos pagar mais às pessoas, porque os salários não vêm só de eu querer pagar mais. É preciso haver um business case, é preciso haver mercado, é preciso haver... produto. Portanto, o que é que nós fazemos? Reduzimos os custos, aumentando a produtividade, do more with less, que é muito importante, é um conceito que nós usamos em toda a linha, também com os nossos clientes, e atraímos esses novos técnicos para Portugal que nos dão uma grande projeção internacional. Porque ter italianos, espanhóis, alemães, franceses, moçambicanos, angolanos, equatorianos, chineses, brasileiros, canadianos, temos 58 nacionalidades. Isso dá-nos uma potência brutal de interface com esses países e de integração, porque somos uma empresa que, portanto, abraça a diversidade. Portanto, nesse plano de 500... nos próximos 5 anos, ensino superior, qual é que é a percentagens para isso? Eu acho que se você... Não acho, não. Eu penso e sei... superior, politécnico, e sei que nós temos 80% dos nossos empregados têm um grau de licenciatura, mestrado ou doutorado. 80%. Somos da empresa com o maior número de percentagem de licenciados. Certo. E 20% nas tais camadas relacionadas com a assistência técnica e, portanto, mais ligados à tecnologia. Portanto, eu diria... Esses 80-20 seriam muito baseados nesses 500. 400 em ensino superior e 100 ligados a temas mais ligados abaixo do 12º. E essa contratação é para algum projeto especial que vai revelar nesta entrevista, que vai ser fantástico, das Siemens nos próximos 2 anos? Não, eu penso que há 3 áreas que nós vamos apostar. Certo. Primeiro é a eletromobilidade. Portanto, nós pensamos que a nossa fábrica de correios vai crescer. Carregadores elétricos, tanto para veículos utilitários como no futuro para veículos ligeiros. Nós vamos apostar na eletromobilidade. Só aí teremos cerca de 20% destes 500, talvez 30% nessa área. Software aplicacional. Exatamente. Mas ligado muito à parte da construção e do desenvolvimento de soluções da imobilidade até em cloud. Certo. Que cada vez vai haver mais. E depois temos as outras áreas todas dos centros de competência mundiais que nós temos. E esses centros de competência mundiais estão ligados intrinsecamente também ao desenvolvimento da Siemens mundial. E eu sei que, por exemplo, estão a olhar para Portugal como um futuro hub tecnológico para o mundo, que é uma coisa completamente diferente. Voltaremos já em breve para a terceira e última parte desta entrevista com Pedro Pires Miranda, CEO da Siemens de Portugal. Até já.